Olá! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto de 3.000 anos. Parece antigo, né? Mas a história que ele conta é surpreendentemente moderna. É sobre como lidar com a calúnia, com uma acusação injusta. Pensem um pouco. Quando alguém joga uma acusação falsa nas nossas costas, qual é o instinto? A primeira reação, geralmente é se defender, né? Partir pra cima, atacar de volta, ou às vezes só bate aquele desespero. É uma situação que todo mundo conhece e o Salmo 7 vai direto ao ponto, falando exatamente sobre essa experiência humana. E o legal é que o Salmo já nos apresenta os personagens logo de cara. Temos o nosso protagonista, Davi, antes mesmo de ele se tornar aquele rei famoso, e do outro lado, o antagonista, uma figura chamada Cuxi, que pelo jeito andou espalhando umas acusações bem venenosas contra ele. É aqui que o nosso drama começa. E diante desse ataque todo, a primeira reação do Davi não é o que a gente poderia esperar, tipo raiva ou vontade de vingança. Não, é um pedido por segurança, um grito por refúgio. Vamos ver exatamente como essa busca se desenrola. Essas são as primeiríssimas palavras do Salmo. A gente já sente uma tensão no ar, uma sensação imediata de perigo. A imagem que vem à mente é de alguém sendo caçado. E a primeira atitude é correr para um lugar seguro, um santuário. Mas olha, é muito importante entender que refúgio aqui é mais do que só se esconder. É um ato de fé, é sobre entregar o controle da situação, sabe? Confiar que existe uma proteção maior do que a nossa própria capacidade de se defender. E é bem aqui que a história dá uma virada fascinante. Aquele pedido de socorro se transforma num apelo super ousado, um apelo por um julgamento. Isso aqui é crucial. A postura dele muda da água para o vinho. Ele deixa de ser uma vítima assustada para se tornar um réu confiante, pronto para apresentar o seu caso. Ele tem tanta certeza da sua inocência que, em vez de fugir da luz, ele corre em direção a ela. Vejam só a convicção. É a aposta mais alta possível. Ele está basicamente dizendo: pode me examinar de cima a baixo, se achar qualquer culpa em mim, que o pior aconteça. Isso demonstra uma confiança simplesmente absoluta na sua própria integridade. Ok, se o Davi está pedindo um julgamento, quem é o juiz? O Salmo então começa a descrever as características desse árbitro final da justiça. A estrutura que o Salmo nos apresenta é essa: um tribunal cósmico, onde a verdade é o único padrão que importa. É para essa corte que Davi apela, passando por cima da opinião pública e das acusações falsas. Então, por que confiar nesse juiz? Bom, segundo o texto, porque ele não olha para as aparências. Ele sonda as intenções mais profundas, o coração e a mente. Ele protege os inocentes, se opõe ativamente à injustiça e, o mais importante, é totalmente imparcial. Agora a gente chega num dos conceitos mais poderosos de todo o Salmo. A ideia de que a maldade, no fim das contas, se torna sua própria punição. O texto descreve isso como um processo quase mecânico, sabe? Um resultado inevitável para quem vive tramando mal. Não é nem tanto uma punição que vem de fora, mas uma consequência natural das próprias ações da pessoa. E esse processo de 3 etapas é uma metáfora brilhante. A maldade começa como um pensamento, depois vira uma ação para prejudicar outra pessoa e no final a armadilha se fecha sobre quem a criou. É um ciclo de autossabotagem. E essa citação resume tudo perfeitamente. O mal não é apenas errado, ele é contraproducente. Ele volta para sua origem. A justiça, nesse sentido, está como que embutida na estrutura da realidade que o Salmo descreve. Com essa confiança na justiça, a jornada emocional do Salmo começa a chegar à sua resolução. Aquele desespero do começo dá lugar a algo completamente diferente. É importante notar uma coisa: o Salmo não termina com o Cuxi sendo atingido por um raio. A resolução é interna. É a confiança renovada do Davi na justiça e na proteção divina que permite que ele mude seu estado emocional, mesmo que as circunstâncias lá fora ainda não tenham mudado. E isso aqui ilustra a transformação completa. O Salmo, que começou com um pedido desesperado de socorro, termina com uma canção de louvor e gratidão. A jornada foi do medo à fé, do lamento à celebração. E assim, a pergunta final que esse texto antigo nos deixa é profundamente relevante hoje em dia.
Diante da calúnia, da desinformação, da injustiça, o Salmo sugere que o verdadeiro refúgio não está em contra-atacar, mas em apelar a um padrão mais elevado de verdade e confiar que, no final das contas, a justiça vai prevalecer. O silêncio de Deus. Reflexões bíblicas que tocam o coração. Inscreva-se no canal e acompanhe todos os vídeos. Compartilhe e espalhe esperança.